Olá, estamos na série Conversa de Pais e Filhos. Já falamos sobre direção, sobre respeito, sobre comunicação e hoje nós vamos falar sobre o perdão. E esse verso vocês conhecem em Mateus 18, versículo 21. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? 7 vezes? E vocês sabem a resposta: 70 vezes 7. Quando nós estamos num relacionamento entre pais, filhos, família, marido, esposa, uma das questões principais que nós temos é sobre o perdão. Por que o perdão? Quando nós estamos em um relacionamento tão íntimo, tão próximo, dentro da nossa casa, nós vamos independente de todo esforço que você fizer, você sabe que você vai estar neste momento ou em algum momento em conflito. Você quer dormir, o outro quer correr, um quer andar, o outro quer ficar, um quer viajar, o outro quer ir para a praia, o outro quer ir para a fazenda e você vai estar em conflito. Isso é normal, isso é o que nós temos relacionamento. Dentro de casa, nós sempre vamos ter os relacionamentos mais íntimos e mais duradouros. Então, o que acontece? Muitas vezes essa discordância, este conflito geram brigas que elas passam de pequenas discussões para problemas muito maiores. E conforme os nossos filhos crescem e eles se tornam adultos e eles se tornam pais, este relacionamento ele pode ser muito mais conflituoso. E por isso que neste momento um dos lados tem que decidir se ele vai ou não perdoar. Como pais, está em nós desde criança. A criança derruba um copo de leite, a criança risca a parede. E qual é a sua atitude natural? Você vai fazer um comentário, você vai brigar, algumas vezes você vai pegar o chinelo, mas invariavelmente você perdoa e continua essa caminhada. Mas em algum momento desse nosso relacionamento com os nossos filhos e conforme eles crescem, parece que fica mais difícil de perdoar. Você esperava, você se esforçou tanto, então você esperava que ele fosse para a faculdade, ele não foi. Você esperava que a sua filha fosse casar com alguém tão bom quanto você preparou a sua filha, mas ela não se casou. E essas frustrações, elas se acumulam e elas tornam essas pequenas discussões e conflitos, elas vão se transformando em paredes até que as pessoas não se veem mais. E essas paredes, elas se tornam muitas vezes intransponíveis. Então, o que Jesus ele diz? Perdoa. Perdoa não uma vez, você não vai perdoar 2 vezes, mas você vai perdoar 70 vezes 7. Porque ninguém, na verdade, vai contar 490 vezes para realmente, peraí, eu te perdoei 225 ou 226? Porque esse número, ele se torna incontável. Da mesma forma que Jesus, ele perdoa você incontavelmente, é isso que ele espera também no seu relacionamento. Para o dia de hoje, lembre, o seu filho, ele está numa caminhada. E ele pode muitas vezes não estar fazendo ou dentro das suas expectativas. Mas quem criou as expectativas às vezes só foi você. Isso não foi comunicado para outro lugar. Então, se você tem alguma mágoa com relação a alguma escolha do seu filho, perdoa. Mas hoje eu também quero falar para os filhos. Os nossos pais erram. Eles erram quando eles têm essas expectativas para a nossa vida. E muitas vezes, quando eles comunicam essas expectativas, você se sente incomodado. Não tem nada pior para um filho do que quando um pai compara com o irmão, com a irmã, com o tio, com o primo. Mas o pior é comparar entre irmãos. Então fica aquela mágoa. Nossa, meu pai nunca me amou o suficiente, minha mãe nunca me amou o suficiente, minha mãe nunca sentou comigo, meu pai não jogou bola comigo. Então essa mágoa do filho com relação ao pai, que esperava tanto dele, isso cria uma mágoa tão grande que o filho se afasta e ele não volta. E mesmo quando ele volta, ele não tem
um relacionamento verdadeiro e profundo, porque existe muita mágoa nesse relacionamento. Eu falo para vocês que por experiência, muitas situações ruins aconteceram comigo quando eu era criança. Mas conforme eu fui crescendo, eu aprendi a entender que os meus pais eram humanos. Eu aprendi a entender que eles, antes dele, eles também não receberam. Então, acaba que você está dentro de um ciclo e alguém tem que quebrar esse ciclo. Eles trataram como eles foram tratados, mas eu sei mais que isso. Então, eu volto e falo assim, eu não vou fazer isso, eu vou voltar, então eu não vou continuar o ciclo, eu vou quebrar o ciclo, eu vou fazer o oposto. Eu vou entender, eu vou falar, eu vou perdoar, eu vou aproximar, eu vou passar por cima, porque eu sou filha e eu posso entender as limitações dos meus pais. Então, num relacionamento de perdão, saiba, tanto você como pai pode perdoar as expectativas que você tinha e se frustraram, como você, filho, pode perdoar o seu pai e a sua mãe por várias atividades que você acredita, ou várias escolhas, ou várias comparações, ou várias críticas que eles fizeram, porque na cabeça deles a intenção era boa. A intenção era que você tivesse muito mais sucesso do que eles tiveram. E isso te trouxe mágoa. Perdoa. Perdoa e vai em frente. Perdoa e continua sorrindo. Perdoa e faz diferente com seus filhos. Perdoa e vai em frente.